Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula nós vamos continuar falando sobre as novas classes do pacote New.io. Na última aula nós falamos rapidamente sobre a classe path e como nós podemos fazer para pegar um diretório. Vamos mais além e vamos ver como é que nós podemos utilizar todos os métodos que nós utilizamos utilizando a classe file. Agora nós vamos utilizar aqueles métodos, porém utilizando as novas classes path, paths e files. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que isso daqui funciona. Na última aula nós não confirmamos isso, mas se nós imprimirmos esse path utilizando o método toAbsolutePath, nós podemos ver que funciona, porque o Java consegue montar para a gente, mesmo nós passando, se nós passarmos separado por vírgula cada um dos diretórios. Então o método P4 aqui que nós chamamos toAbsolutePath mostra para nós que é possível passar e que realmente funciona. Outra coisa é que a classe path ela foi feita para substituir a classe file. Então você pode brincar de pegar um path e transformar para um objeto file e vice-versa. Então, dentro da classe file você tem um método chamado toPath e dentro da classe path você tem um método chamado, na interface path você tem um método chamado toFile. Então, você pode, se você estiver trabalhando com uma versão do Java que tem bastante código utilizando file e você quer utilizar o path, você pode utilizar file.toPath para pegar um objeto do tipo path. Agora vamos ver como nós fazemos para criar diretórios. Então você lembra que na classe file nós utilizamos o mkdir para criar diretórios. Aqui na classe path mudou apenas um pouquinho. Primeiro vamos criar um path aqui, paths.get, e digamos que eu quero criar, não podemos colocar aqui o contra barra, eu quero o caminho relativo. Lembre-se, se você colocar contra barra, você não está utilizando o caminho relativo ao projeto. Para utilizar o caminho relativo ao projeto, deixe sem a contrabarra aqui. E para criar é simples. Files.createDirectory. E nós podemos passar aqui o nosso path1. Esse método lança uma exceção e nós devemos colocar um tratamento para ela. Bom, vamos fazer o teste, Ctrl Shift F10. E nós podemos ver aqui a nossa pasta. Mas o que acontece se tentarmos executar novamente? Lembre-se, a classe file retorna false caso você tente criar um path, um arquivo, um diretório duas vezes. Porém, a classe files vai retornar para a gente uma exceção em tempo de execução, falando que esse arquivo, essa pasta já existe. Então, se você vir aqui, se você apertar Ctrl Q, você pode ver aqui uma pequena documentaçãozinha e você vai ver que existe throws file already exists exception. Se um diretório não poder ser criado porque já existe o nome naquele mesmo local. Bom, para isso, nós podemos colocar aqui if files.notExists path1, nós podemos criar aqui files.createDirectory. E se você tiver mais de um diretório? Por exemplo, vamos criar aqui, apertando Ctrl D para duplicar a linha, pasta, subpasta, subpasta. E você quer criar todas essas pastas. Como é que você faz? Bom, se trocarmos aqui para o 2 e para o 2, vamos deletar aqui essa pasta. E apertarmos Ctrl Shift F10, nós vamos ter aqui no such file exception, porque ele vai tentar criar o diretório, mas existem diretórios que ainda não estão criados. Quando você tiver mais de um diretório para ser criado, você pode trocar o método para create directories e colocar aqui Ctrl Shift F10, você vai ter todos os diretórios criados. Então lembre-se, se você for criar um diretório,
create directory. Se você for criar mais de um diretório, create directories. Então eu vou deixar comentado aqui. Create directory. pf1, pf1. If files not exist, pf2. E para criarmos um arquivo? Bom, para criarmos um arquivo, se você ver aqui na classe files, você tem um método chamado createFile. Mas esse createFile ele não tem dois parâmetros do tipo path. Ou seja, você não pode fazer aqui na classe file onde você passa o diretório e em seguida você passa o arquivo. Ou seja, você não pode passar dois files que nem você faz com a classe file. Porém, aqui nós vamos ter que fazer uma pequena modificação. Primeiro, vamos criar aqui um arquivo, path3. Vamos colocar aqui arquivo. E vamos chamar aqui, vamos criar dentro da subpasta file.txt. E vamos ver o que acontece se nós chamarmos aqui files.create file, passando o arquivo. Vamos executar, Ctrl Shift F10, e nós temos aqui o nosso arquivo criado. E o que acontece se nós fizermos isso aqui? Ao invés de passar aqui o arquivo, vamos passar o pf2. E vamos deletar esse cara. Então, vamos criar aqui. O que acontece se eu tentar usar o create directories, sendo que eu tenho aqui um arquivo no final? Vamos ver o resultado disso. Ctrl Shift F10. E você vai ver que ele criou uma pasta chamada file.txt. Para resolver esse problema, você pode fazer o seguinte. Você pode chamar .getParent. E a mesma coisa aqui, .getParent. Isso vai pegar apenas os diretórios, excluindo a última parte. Ctrl Shift F10. E agora nós temos apenas os diretórios. Então, é bom ter cuidado com essa parte. Então, voltando aqui para o Create File, Ctrl Shift F10. Nós temos aqui o nosso file.txt. E como é que nós fazemos para copiar um arquivo? Bom, vamos lá. Vamos criar aqui o nosso arquivo source, que é a fonte. paths.get. Eu quero copiar esse arquivo.txt. Vamos dar um copy no path. Na verdade, você não precisa de tudo isso. Vamos retirar. Eu quero copiar o arquivo.txt. E eu quero que o meu destino, ou seja, meu target, ele seja arquivo copiado.txt. E vamos utilizar files.copy, passando aqui source e passando aqui o target. Esse carinha também lança uma exceção, nós devemos tratar essa exceção. Vamos ver, então ele vai copiar. Eu não quero que ele copie o folder 2, eu quero que ele copie para... vamos ver aqui. Eu quero que ele copie para essa subpasta. Então o que eu posso fazer aqui? Bom, se eu tentar utilizar o path, eu posso utilizar esse mesmo path diretamente aqui no target. Ou você pode fazer da seguinte forma, não vai ficar bonito, mas você pode fazer path.toAbsolutePath. Aqui ele está falando que ele precisa de uma string, esse absolute path aqui ele está retornando para a gente. Ver.
ele retorna um path. E o que você pode fazer é .toString, tá? Então isso é uma gambiarra, não aconselho vocês a fazerem isso. Eu quero que o meu target seja o meu path, então eu vou deixar esse path aqui, assim fica mais fácil. Vamos lá, Ctrl Shift F10, ele deve copiar. Ah, mas tem um problema aqui. Se eu copiar do jeito que está, eu não estou trocando o nome. Então vamos apertar Ctrl Z aqui, Ctrl Z, Ctrl Z. Porque eu estava querendo que o nome fosse arquivo copiado.txt. Então nesse caso eu posso fazer aqui o meu path2 toString. Posso fazer diretamente o toString. Ele não tem a contrabarra no final, vamos adicionar aqui. Vamos ver o resultado disso. Ctrl Shift F10. Então, nós temos aqui no such file exception. Vamos colocar diretamente o nome, vamos ver se vai funcionar. Vamos copiar aqui o path todo. É porque na verdade não é folder 2. Apaga esse folder 2 e adiciona só o arquivo copiado, porque vai ser pasta, subpasta, subpasta e em seguida arquivo copiado.txt. Vamos ver, Ctrl Shift F10. Está falando que já existe. Então vamos deletar aqui. Vamos executar novamente, Ctrl Shift F10. É porque a gente está tentando criar novamente aqui o arquivo, por isso que estamos recebendo essa sessão. Vamos colocar aqui if files.notExists arquivo. Ctrl Alt L. Vamos deletar o arquivo copiado. E vamos lá, Ctrl Shift F10. Pronto, agora nós temos nosso arquivo copiado e renomeado. E caso se nós tentarmos copiar novamente com o mesmo nome, Ctrl Shift F10, nós temos aqui um file already exists exception. Mas aqui no files.copy, se você pressionar Ctrl P, você tem um copy options. Isso é muito interessante, porque nós podemos dizer para dar um replace, ou seja, sobrescrever o arquivo que já existe. Então, vamos colocar aqui standard copy options .replace existing. Ctrl Shift F10 e ele sobrescreveu. Para fazermos um teste mesmo, vamos salvar aqui. Pode ver que está salvo. Ctrl Shift F10 de novo e nosso arquivo foi sobrescrito. Então, você tem várias opções aqui nessa classe Standard Copy Option. E esses são os principais métodos que nós temos na classe Files. Então, dessa forma que nós podemos utilizar a classe Files para substituir a classe File. E se nós quisermos deletar, nós podemos chamar files.delete, mas nós podemos utilizar esse delete if exists, porque a gente não tem certeza se esse arquivo existe ou não. Então nós podemos deletar, e caso ele exista, ele vai deletar, caso ele não exista, ele vai retornar falso. Ctrl Shift F10, arquivo copiado foi criado, nós copiamos e em seguida nós deletamos. Então, vou mostrar para vocês como ficou mais ou menos a mudança entre a classe path e a classe file. Então, as principais mudanças que nós temos, eu peguei do livro da certificação da Oracle, da Kate Sierra, e essa daqui é as mudanças que foram feitas. Então, dar um zoom aqui. Então, é assim que você criava um arquivo utilizando a file e é assim que você cria um arquivo utilizando o pacote new.io. Assim que você cria um diretório
antigamente e é assim que você cria agora. Vários diretórios mkdirs, vários diretórios create directories. E para checar se existe um arquivo, file.exists e aqui files.exists. Então, essas são as principais mudanças que nós temos entre a classe IO, a classe file do pacote IO, e as classes paths e files do pacote newio.2. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nós vamos continuar falando ainda sobre muito mais sobre esse pacote newio. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.